Senna versus Verstappen. Chegou aquele vídeo polêmico em que cada um vai defender o seu amor do coração e eu vou ler mais de 57 comentários dizendo não se compara Senna com Verstappen. Pois esse é o conteúdo do Fórmula Brum, a gente vai ver história, a vida deles no início da carreira, desde o kart, fora da Fórmula 1, chegando à Fórmula 1, estilo de pilotagem, características e conhecimentos mecânicos. Tudo isso para a gente chegar a uma conclusão e dar pontuação entre Senna e Verstappen e decidir quem é melhor em quê. Esse é um vídeo que você vai ter que dedilhar nos comentários a sua opinião também. Então, sem demora, mais um vídeo do Fórmula Brum. Indo direto ao ponto, nesse comparativo entre Ayrton Senna e Max Verstappen, o primeiro quesito que a gente vai avaliar é o início de carreira de cada um, a começar por Ayrton Senna, que tem como a influência dos automóveis o seu pai, um dos maiores empresários de São Paulo, que aos 4 anos de idade fabricou e deu de presente para Senna o seu primeiro kart, com o qual ele brincava ainda nas palmas do Tremembé. Só que essa brincadeira se tornou competição aos 13 anos de idade, quando Senna teve a sua primeira vitória oficial no kartódromo de Interlagos, ainda usando esse capacete branco com faixas azuis, não o tradicional amarelo com faixa azul e verde, que só veio a ser o capacete dele quando ele entrou no cenário internacional, mas nesse início de Senna no kartismo, ele foi bicampeão paulista em 1974 e 76 e tricampeão brasileiro em 1978, 79 e 80. Seguindo para o automobilismo internacional no kart, aí Senna começou a adotar o capacete amarelo com as faixas verde e azul tradicionais, na verdade quando ele foi disputar o campeonato mundial, mas se tratando de competições fora do cenário nacional, Senna se tornou bicampeão sul-americano em 1977 e 1980 e também 2 vezes vice-campeão mundial em 1979 e 1980. O kart, na verdade, sempre foi, dito pelo próprio Senna em diversas entrevistas, a maior escola que ele teve de pilotagem, e não apenas de técnicas e estilo de pilotagem, mas também tudo que diz respeito ao automobilismo, a maneira como o piloto trabalha, a maneira como o piloto aborda um treino, classificação e corrida, a seriedade, a ética de trabalho de Senna. Eu já tive a oportunidade aqui de entrevistar o Maurão, um dos mecânicos e também foi, de certa forma, também preparador de Senna no kartismo, não sozinho, mas com outros também junto com ele, e ele fala muito dessa atitude de Senna de ter a iniciativa de querer entender o equipamento, participar do kart, ele mesmo tirar banco, colocar banco, treinar na chuva, e Senna, seguindo para o cenário internacional do kart, teve então aquele que ele considera o seu maior rival em toda a sua história no automobilismo. Às vezes, quando a gente pensa em rivalidades, a gente lembra de Senna e Prost, mas em um documentário, todo mundo já deve ter visto esse documentário, no final do documentário, Senna dá o nome daquele que ele considera o seu maior rival. E ele fala do kart com muito carinho até, onde ele tinha realmente pilotagem, não havia politicagem, mas o britânico Terry Fullerton era o maior rival de Senna. Senna não conseguiu ser campeão mundial no kartismo e Fullerton, por exemplo, mais experiente no kartismo, conseguia naquela fase se tornar aquele que Senna mesmo diz como sendo o seu maior rival na história do automobilismo. Por sua vez, a história de Max Verstappen no kartismo é muito expressiva. Aliás, o fato de Verstappen praticamente ter pulado do kart para a Fórmula 1, embora ele tenha sim passado pela Fórmula 3, a gente vai ver isso mais adiante, é inclusive um motivo de crítica e também de admiração. Como pode um piloto kartista já ir praticamente direto para a Fórmula 1? Eu me lembro que quando eu estava deixando de pilotar, aquilo para mim foi um espetáculo ver um piloto sair direto do kart e ir para a Fórmula 1, mas essa história de Verstappen no kart começa
inclusive de uma forma muito expressiva, quando seu pai, Jos Verstappen, que tem algumas controvérsias pela maneira incisiva como treinou Max, mas que o forjou para ser simplesmente um piloto dominador no kartismo desde a origem. Aliás, desde a origem, Verstappen também traz de família. Essa na sua tela é a mãe de Verstappen, Sophie Coupen, uma das melhores pilotos kartista que teve no cenário internacional, fora o próprio pai, Jos Verstappen, que também foi um piloto kartista de expressão nas categorias de base, embora o pessoal critique bastante o Jos por não ter tido grandes resultados na Fórmula 1, ele inclusive é vencedor nas categorias de Gran Turismo das 24 horas de Le Mans, ou seja, Verstappen herdou dos dois lados da família uma herança automobilística muito forte. A mãe dele, inclusive, foi piloto que participou enfrentando pilotos famosos e ela, com certeza, tem uma grande influência nessa atitude de Verstappen. O próprio Jos Verstappen também, uma vez tendo pilotado com pilotos de alto nível, como ele foi companheiro de equipe de Michael Schumacher, pilotou numa época junto com Ayrton Senna, sabe muito bem com aquilo que era necessário para passar e formar Max Verstappen para se tornar um piloto ganhador, vencedor no kartismo. De fato, ao longo de 10 anos, Max Verstappen dominou o kartismo nacional, europeu e mundial. Entre 2003 e 2009, Verstappen praticamente foi campeão belga e holandês em múltiplas categorias, venceu tantos campeonatos até que seria longo se a gente listasse todos eles aqui. Só para você ter uma ideia de proporção de vitórias de Verstappen no kartismo internacional, entre 13 campeonatos Verstappen venceu 10, dá um total de 76,7% de aproveitamento. Entre 2010 e 2012, Verstappen começou a dominar o kartismo europeu, agora participando da equipe CRG. Nessa imagem que você vê, é apenas ele e o pai. Isso foi um fator de treinamento muito importante para Verstappen. Em várias entrevistas, o pai Jos deixou bem claro que eles não teriam no início mecânico e Verstappen teria que aprender e ele mesmo participar da questão de testes de equipamento, saber colocar e tirar os equipamentos que se utiliza no kart. Isso trouxe uma influência mecânica muito forte, uma ética de trabalho muito importante para ele, mas foi com a equipe CRG que Verstappen começou a enfrentar os seus primeiros rivais, e aí na sua tela você vê um cara muito conhecido da Fórmula 1 e o Verstappen com um rosto não muito feliz por conta da vitória de Alex Albon. Esse é um período que vai de 2010 até 2012, 2013. Por exemplo, em 2010, durante a Copa do Mundo da categoria KF3, Verstappen terminou em segundo, atrás do piloto mais experiente, Alex Albon, mas venceu Albon na WSK Euro Series, que também venceu Albon na WSK World Series. Na sequência, Verstappen obteve outros resultados em cima de vários pilotos que hoje você conhece da Fórmula 1. Da sua direita para a sua esquerda, George Russell, Alex Albon, que era um piloto mais experiente naquela ocasião, Nick De Vries e Lance Stroll. Nesse período, Verstappen já foi superando todos esses pilotos. Só para te dar alguns números dos resultados, em 2011 ele venceu a WSK Euro Series à frente de Esteban Ocon em um kart com motor Parrilha, e foi durante a Copa do Mundo daquele ano que ele se envolveu naquele famoso incidente com o Charles Leclerc. O Charles Leclerc, um incidente que se tornou muito famoso, muito lendário, mas essa equipe CRG foi aquela que deu vários títulos a Verstappen. Seriam vários campeonatos mundiais que eu poderia dizer para você que Verstappen venceu múltiplas vezes. Vou continuar dando algumas listas aqui. Em 2012, Verstappen mudou de equipe, ele sai da CRG e vai para Intrepid e vence o WSK Master Series contra pilotos hoje que você encontra na FIA WEC. Em 2013, ele simplesmente dominou o kartismo
internacional. Aí tá a famosa o vídeo, né, ou só o frame do famoso incidente, né, que é a maneira como Leclerc fala na entrevista entre Charles e ele. Mas Verstappen, por exemplo, em 2013, simplesmente dominou o kartismo mundial, conquistando 3 campeonatos da FIA em uma única temporada. São 2 campeonatos europeus e 1 campeonato mundial. Nenhum piloto da história conquistou isso. Isso é um recorde, uma conquista exclusiva de Verstappen. Curiosamente, um recorde que era do seu pai, Jos Verstappen, que havia vencido 2 campeonatos europeus da FIA na mesma temporada. Verstappen foi lá, venceu 2 europeus e o Mundial, e também é o primeiro piloto a conseguir fazer isso em karts do tipo que tem marchas. Então Verstappen já desde o kart mostrando um domínio absoluto e um futuro muito expressivo dentro do automobilismo. O Charles Leclerc, na verdade, nesse período se tornou o seu maior rival. Leclerc é vice-campeão mundial na mesma categoria que Verstappen é o campeão mundial. A história de rivalidade deles no kart vai para a Fórmula 1 quando eles começam a disputar. Isso, no primeiro momento, o próprio Charles Leclerc disse que criou uma antipatia dele para o Verstappen, porque era natural que eles tivessem alguma competição, o que, tomadas as devidas proporções, que é um ambiente competitivo, não é assim que eles se relacionam atualmente. Considerando a história de Senna e a história de Verstappen, eu vou aferir 1 ponto para Senna e 2 pontos para Verstappen. Lógico que não dá para você dar 0 pontos para Senna e 1 ponto para Verstappen. Ele tem vários méritos, porque ele praticamente dominou o kartismo brasileiro, sul-americano e chegou muito competitivo com 2 vice-campeonatos nível mundial, mas os números de Verstappen são mais expressivos. Por isso, nesse quesito do início de carreira do kartismo, 2 pontos para Verstappen e 1 ponto para Senna. O próximo quesito é a gente falar de Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, ou, lógico, o Senna participa de alguns campeonatos nacionais britânicos que o Verstappen não participou praticamente, então estão nomes diferentes, mas só para você entender, nós estamos falando das categorias de base dos monotipos, e nesse quesito, Ayrton Senna tem uma história muito expressiva. O início de Senna nos carros aconteceu em 1981, quando ele foi competir na Europa. Em 1981 ele se tornou campeão inglês da Fórmula 1600, uma categoria em que ele venceu 12 vezes em 20 corridas pela equipe de Ralph Furman. Em 1982, Ayrton Senna se tornou campeão europeu e britânico de Fórmula Ford 2000. E isso ele conquistou aferindo cerca de 22 vitórias em 27 corridas pela equipe de Dennis Hushan. Seguindo no seu cenário europeu de carros, Senna passa então a se tornar o campeão inglês da Fórmula 3 em 1983, com 13 vitórias em 21 corridas, sendo 9 delas consecutivas pela equipe de Dick Bennis. Senna, de fato, tem uma história muito expressiva nas categorias de base, mas, com certeza, o número que seria o expoente maior para Senna nessa época foi justamente nesse último campeonato, por conta de algumas histórias de rivalidade com Martin Brundle. A história conta que Brundle, por exemplo, que pilotava para Ed Jordan, foi acusado por todos os outros pilotos de usar um carro ilegal, segundo as regras do regulamento, e com isso teria conseguido se aproximar de Ayrton Senna na segunda metade do campeonato. A história conta que o carro teria aberturas laterais para admissão de ar e com motores maiores e também saias laterais mais baixas, facilitando as curvas. Tudo isso seria ilegal em relação ao campeonato. Houve um protesto que foi julgado pelo Tribunal Esportivo do Royal Automobile Club e o Martin Brundle foi condenado por unanimidade. A referida publicação diz respeito a uma corrida, a única em que a equipe foi apanhada realmente no regulamento,
quando o carro tinha uma abertura maior na admissão do motor e menor altura das mini-sais, que preserva a zona de baixa pressão debaixo do carro, consequentemente melhorando a carga aerodinâmica. Por conta dessa inferioridade técnica, que estava tendo uma trapaça pela equipe de Ed Jordan, Senna usou a tática adotada no GP de Tucson, que ele colocou uma fita adesiva para fechar uma saída de ar do radiador de óleo, consequentemente fazendo atingir uma temperatura ideal logo no início da prova, mas que demandava que depois ele tivesse que tirar essa fita para não superaquecer o motor. E com isso o Senna teve que tirar o cinto de segurança para poder tirar essa fita e ter algumas voltas de vantagem. Essa história é real, ficou famosa, além também da história em que Senna terminou algumas corridas sem ter condições de utilizar os freios, o que parecia algo muito utópico, mas a própria equipe foi lá nos discos de freio e aferiu a temperatura. Então, nesse período, o Senna também vai demonstrando muito daquele conhecimento técnico, mecânico que ele adquiriu no período do kart, logicamente trabalhando também nas fórmulas de categoria de base. Ele também demonstra um domínio técnico do equipamento e que foi fundamental nessa disputa e nesses títulos da base. Senna, portanto, tem uma história muito expressiva nas categorias de base, uma história que inclusive chamou atenção no cenário nacional, numa época em que Nelson Piquet era o piloto expoente, e, ou seja, isso é um fator muito forte para a gente avaliar Ayrton Senna nesse comparativo com Verstappen. Agora, se tratando de Verstappen, de fato, a passagem de Max nas categorias de base é muito pouca. Verstappen praticamente não tem muitas participações nas categorias de base, até porque em algumas entrevistas Jos Verstappen diz que ele não tinha condições financeiras de patrocinar Verstappen nessa categoria. É nessa época em que tanto a Mercedes, que já vinha assistindo os resultados de Verstappen no kart, e também a academia Red Bull, olham para o Max. É a primeira ocasião que a Mercedes quer tê-lo como seu piloto da academia, mas o Dr. Helmut Marko é mais rápido de identificá-lo e trazê-lo para o time. Mas mesmo assim, Verstappen participou de algumas categorias de base. Ele disputou o Campeonato Europeu de Fórmula 3 em 2014 por uma pequena equipe holandesa que não tinha condições técnicas de ser competitiva, chamada Van Amersfoort Racing, e que usava motores Volkswagen. Nesse período é que fica famoso que Verstappen tem uma competição direta com Esteban Ocon, que pilotava por uma equipe melhor, e ainda assim Verstappen aferiu diversos bons resultados, várias sequências de vitória. Nesse período, Verstappen venceu 10 das 33 corridas, somou 411 pontos, mas terminou na terceira colocação na competição vencida por Esteban Ocon, que pilotava pela equipe Prema. Portanto, em termos comparativos de equipamento, de equipe e de proporção de ferramentas para disputar, Ocon, que pilotava pela fortíssima Prema e usava motores Mercedes, venceu menos corridas que Verstappen, porém teve mais consistência nas primeiras colocações. Nesse cenário todo, como Senna tem uma história mais expressiva do que Max nas categorias de base, Verstappen praticamente não venceu nenhum campeonato na categoria de base, Senna venceu vários campeonatos. 1 ponto para Ayrton Senna, 0 pontos para Verstappen. O próximo quesito é a gente falar do início deles na Fórmula 1. E para falar desse início, nós vamos falar como que Senna, por conta de toda essa performance que ele teve nas categorias de base, impressionou várias equipes e conseguindo, então, oportunidade, vários testes. O primeiro teste famoso, esse teste que ele teve com a Williams, isso foi muito reportado pelo Reginaldo Leme na época, que mostrou esse registro, e esse primeiro teste de Senna na Williams foi extremamente impressionante, porque em poucas voltas ele bateu o recorde da pista de Donington Park múltiplas vezes, demonstrando até que parecia que ele era um piloto que já tinha guiado
na Fórmula 1 pela maneira como ele conseguia controlar o equipamento. Senna fez outros testes, esse famoso teste na Brabham. Aqui você tem do lado esquerdo Nelson Piquet e do seu lado direito Ayrton Senna, os dois participando do teste da Brabham. Nesse é aquele famoso teste que Piquet conta a história de que fez uma aposta com Bernie Ecclestone e ele também conhecia a pista de Paul Ricard melhor do que Senna, por exemplo, conseguiu escolher o melhor momento para fazer o teste e, consequentemente, Senna acabou sofrendo aí com o Piquet na hora de fazer esse teste. Piquet tinha sido campeão com esse carro, mas é uma imagem interessante. Ayrton Senna pilotando um carro que foi de Nelson Piquet e um carro que Nelson Piquet foi campeão nesse equipamento. Senna também fez testes pela McLaren, ele foi o piloto mais rápido do que o seu rival das categorias de base, Martin Brundle, e do que o alemão Stefan Beloff. O teste foi em Silverstone. Senna ainda foi fazendo outros testes, agora sim pela Toleman, ele fez esse teste em Silverstone, sendo mais rápido do que Derek Warwick, que era o piloto titular da equipe, tanto na pista seca quanto na pista molhada. Então você vê que Senna, no início dele na Fórmula 1, desde os testes, ele já chegou impressionando muito. Então, por isso, a gente chega com Senna, mesmo participando da Toleman, aquela famosa segunda colocação de Senna em Mônaco, ele chega de uma maneira muito promissora, chamando muita atenção das equipes. Verstappen, por sua vez, porque ele foi direto, passando pela categoria de base rapidamente na Fórmula 3, ele em agosto de 2014, Verstappen então assinou com a Academia de Pilotos da Red Bull após testar um carro da Fórmula Renault 3.5 em um programa da qual participou também Carlos Sainz, que foi então seu companheiro na Toro Rosso. E ele também havia recebido, como eu mencionei anteriormente, uma oferta da Mercedes para participar do programa de desenvolvimento de pilotos. Mas foi então no TL1 do Grande Prêmio do Japão de 2014 que Verstappen, substituindo Jean-Éric Vergne, com apenas 17 anos na época e 3 dias Verstappen tinha, ele tornou-se então o piloto até então o mais jovem da história a participar de um final de semana da Fórmula 1. Na primeira temporada que disputou em companhia de Carlos Sainz na Toro Rosso, Verstappen demonstrou personalidade no Grande Prêmio de Singapura, quando na largada o carro ficou no grid, ele ainda conseguiu acionar, foi para o pit stop, fez a parada e com um ponto do safety car conseguiu recuperar a volta perdida e fez uma recuperação chegando na 8ª posição. Verstappen então teve a ordem de equipe para que deixasse Carlos Sainz passar, o que Verstappen disse não. E isso foi emblemático na entrevista de época para Helmut Marko, de que Verstappen estava demonstrando a atitude, a personalidade, o comportamento dos grandes campeões. E logo na sua primeira temporada na Toro Rosso, ele assume um protagonismo e uma postura de primeiro piloto que chama a atenção da equipe, fora os seus resultados também técnicos, para que ele pudesse subir para a Fórmula 1 na categoria principal, também pilotando pela Red Bull. Nesse quesito de estreia, portanto, o Verstappen empata, no meu conceito, com Senna, 1 ponto para cada um. Senna tem, sim, muitos testes que ele faz de forma expressiva, até por conta da sua história nas categorias de base, mas Verstappen também não deixa a desejar por conta da sua personalidade, sua atitude, como ele se solidifica, mesmo começando numa equipe, então, pequena, assim como era pequena a Toleman naquela conjuntura, e 1 ponto para cada um. Dessa forma, para a gente pontuar os dois de início de carreira, 3 pontos para Senna, 3 pontos para Verstappen. A gente vai falar agora sobre fora da Fórmula 1, até porque quando a gente está avaliando os dois pilotos, a gente tem que ver algumas questões de um piloto mais completo. Por exemplo, a gente fala muito de Fernando Alonso, que foi bicampeão da Fórmula 1, mas também venceu na FIA WEC, correu de IndyCar, correu de Rally. Você vê o próprio Rubens Barrichello, que apesar de não ter sido campeão da Fórmula 1, foi campeão de
todas as categorias que participou, salvo, se não me engano, da IndyCar, que ele tem uma participação, mas não ficou muito tempo na categorias, logo já veio de volta ao Brasil correr na Stock Car, mas você vê como que um piloto é aquele que é o completo, aquele que consegue guiar em várias categorias. Então, olhando por esse quesito, a gente vai analisar os dois fora da Fórmula 1. E fora da Fórmula 1, Senna tem sim uma participação expressiva. Em 1984, quando ele então já era piloto da Toleman, ele participou dos 1000 quilômetros de Nürburgring. Senna participou pilotando um Porsche 956, fazendo trio com o francês Henri Pescarolo e o alemão Stefan Johansson. Na ocasião dessa participação de Senna com eles, essa foi a primeira competição oficial de carro GT de Senna. A gente vai falar, lógico, de um evento esportivo, todo mundo lembra do evento que Senna venceu uma Mercedes, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, mas Senna fez a melhor volta por 3 vezes, tanto em pista seca como em condições de chuva. A equipe largou na 57ª posição e terminou em 8º, e foi prejudicada por uma quebra que obrigou o carro a ficar parado durante 17 minutos. E isso, com certeza, acabou prejudicando uma performance que poderia ser muito mais expressiva de Senna. No entanto, essa não foi a única participação de Senna em competições fora da Fórmula 1. O fato é que em 1984 também, Ayrton Senna venceu a chamada Corrida dos Campeões, que marcava uma reinauguração do circuito de Nürburgring na Alemanha, e utilizando o modelo Mercedes-Benz 190E. Niki Lauda ficou na 2ª colocação e vários campeões estiveram nessa prova. Senna, inclusive, venceu e ficou com esse Mercedes modelo 190E. Só para você ter alguns nomes dos pilotos que participavam, por isso era a Corrida dos Campeões: o tricampeão Niki Lauda, o campeão Carlos Reutemann, Keke Rosberg, também participando o próprio Alain Prost, que num documentário, não é nem um documentário, é um livro, eu não tenho, infelizmente, agora para mostrar para vocês, mas uma das biografias internacionais de Senna, o próprio Alain Prost foi quem foi buscá-lo no aeroporto para fazer essa prova, e, salvo engano, Senna deveria participar no carro de Emerson Fittipaldi, que abriu ocasião para que Senna participasse. Então, essa é uma história muito expressiva. Agora, Verstappen também tem bastante participação fora da Fórmula 1, principalmente nos simuladores. É lógico que a gente não está falando de automobilismo real. Sim, Verstappen tem participações recentes, inclusive vencendo no automobilismo real fora da Fórmula 1. Mas a gente está falando de uma ferramenta, de um cenário muito contemporâneo. Os simuladores, eu já tenho explicado bastante aqui no canal, eles são ferramenta fundamental do piloto na Fórmula 1, ferramenta não só de treinamento do piloto, mas do próprio desenvolvimento do carro por parte da equipe, e Verstappen tem uma participação muito expressiva nos simuladores. Inclusive, desde 2015, Verstappen compete consistentemente em corridas de simulador e já afirmou que isso ajuda nas suas corridas na vida real a estar no que ele chama de pronto para ir, ou ready to go. Ou seja, ele chega no final de semana de corrida, é como se ele nunca tivesse saído do carro, muitas vezes ele termina as férias, é praticamente como se ele já estivesse na ativa. E um detalhe interessante, eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive se inscreva, porque você está vendo que o conteúdo é muito interessante, tem história, tecnologia e tudo mais. Eu tenho um conteúdo aqui que fala sobre simuladores, a importância do simulador, eu vou deixar na descrição desse vídeo. E essa questão dos simuladores, a gente falando sobre esse ponto, o Verstappen, ele considera, por exemplo, que o simulador é parte do seu treinamento, de forma que quando ele chega para fazer um TL1, por exemplo, na Fórmula 1, ele já andou no simulador várias vezes. O seu próprio engenheiro de performance fala que muitas vezes o Verstappen faz aqueles setores roxos no TL1, no início da sessão, porque ele já vem fazendo esses treinamentos no simulador, inclusive nos intervalos de sessão. Falando ainda sobre os simuladores, ele é membro desde 2015 da equipe Redline, uma equipe profissional de competições de simulador, onde a sua principal função
é estudar e preparar o setup dos carros de competição. Então você vê como que os simuladores dão ao Verstappen a oportunidade dele conhecer bastante a parte técnica e o comportamento dos carros em relação às pistas. E ele coleciona inúmeras conquistas expressivas nos simuladores. Em maio de 2024, Verstappen recebeu uma atenção da mídia porque ele participou das 24 horas de Nürburgring no mesmo final de semana do Grande Prêmio da Emília-Romana e vencendo as duas competições. Mas o Verstappen nos carros fora da Fórmula 1 não fica apenas no simulador, inclusive em 2022, Verstappen fundou uma equipe chamada Verstappen.com Racing, que tem apoiado vários pilotos, o próprio pai do Max no Rally, o piloto Terry Vermeulen na ADAC GT Masters, e em 2025 expandiu para participar do GT World Challenge Europe Sprint Cup, uma categoria de carro GT, e a DTM Masters, em parceria com o piloto Emil Frey Racing, ou a equipe Emil Frey Racing, melhor dizendo, utilizando um Ferrari 296 GT3. E Verstappen vem participando de algumas competições, inclusive nessa participação, esse é um carro de GT4 que ele participou no Nürburgring, ele fez inclusive um exame para poder tirar a licença para participar. Ele só fez isso para poder tirar essa licença porque logo em seguida, 2 semanas depois, Verstappen já participou e venceu na categoria GT3 com o Ferrari adquirido por ele, mostrando que é o projeto dele. Ele quer realmente que pilotos que sejam pilotos do simulador possam ter um caminho mais fácil para chegar no automobilismo real. E essa vitória que está na sua tela é quando ele estreou na Endurance Cup e ele promoveu pilotos como o Chris Lujan, que conquistou uma vitória também na Gold Cup das 24 horas de Spa-Francorchamps. Então o objetivo do Verstappen é justamente fazer, ele inclusive em algumas entrevistas ele conta, o investimento para um piloto chegar na Fórmula 1, na expressão dele, é multimilionário em termos de dólares. Isso é muito caro, nem todo mundo consegue, e os simuladores criam essa ponte para que um piloto possa sair do automobilismo virtual e chegar no automobilismo real, inclusive conquistando vitórias, como foi recentemente. Nesse quesito, então, fora da Fórmula 1, eu não posso ignorar as participações de Senna, portanto, eu afiro 1 ponto para Senna, mas 1,5 pontos para Verstappen, porque Senna participou de um evento exibição e uma corrida, teve grande expressividade, não posso negar 1 ponto para o Senna, mas o Verstappen vem trilhando não apenas a participação, mas ele construiu uma equipe para participar, ou seja, é um projeto que ele está realmente comprometido, engajado, por isso 1,5 pontos para Verstappen contra 1 ponto de Senna. Agora a gente vai falar de um outro quesito interessante, que é o estilo de pilotagem. Quando a gente fala sobre estilo de pilotagem, o primeiro quesito que a gente vai falar é sobre a pilotagem na chuva. É interessante, antes da gente tocar no assunto de pilotagem na chuva, que Verstappen e Senna praticamente têm um mesmo quesito no estilo de pilotagem, que é o uso excessivo do freio motor para que eles possam manter o carro equilibrado e, consequentemente, apontar, rotacioná-lo, dando o pé mais cedo. Interessante que, mesmo em épocas diferentes, equipamentos diferentes, Verstappen e Senna utilizam essa história do freio motor. Quem não está ligado sobre o que é freio motor, é como você desce uma ladeira, você bota uma segundona lá e o próprio motor, a própria engrenagem da transmissão segura o teu carro de descer mais embalado, e isso é inclusive uma questão de segurança para você descer uma serra, por exemplo, não sobrecarregando o seu sistema de freio hidráulico, até um item de segurança. Só que em carros de competição isso faz com que o carro faça menos movimento de pitch, isso equilibra mais o carro e é uma técnica que tanto Senna quanto Verstappen utiliza. Você vê que Verstappen reclama muito de downshift, trocar as marchas para baixo, e o upshift também. Isso tem relação com o freio motor, principalmente nessa época do efeito solo, para equilibrar o carro. E o Senna tinha a famosa técnica de blipar o acelerador, aquilo era para manter o turbo cheio,
Eu sei que é um assunto para um outro vídeo, tem até vídeos aqui que a gente já explicou sobre isso. Ele mantinha o turbo cheio, na época que se utilizava o turbo daquela forma na Fórmula 1, porque o turbo pega dos gases de escapamento para manter a compressão do motor elevada, enfim, isso é um outro assunto, mas o Senna mantinha esse acelerador para e isso não é necessário numa Fórmula 1 atual, em que você utiliza a parte do motor elétrico, até no próprio MGU-H. Mas eles têm muitas similaridades com essa questão. No entanto, quando se fala sobre outras questões de estilo de pilotagem, falando especificamente sobre pilotagem na chuva, o início de carreira de Senna no molhado não era promissor, ele não era um exímio piloto na chuva, mas ele perdeu de uma forma vergonhosa uma corrida no kart, ficou com aquilo na cabeça e se dedicou a treinar na chuva. Essa imagem que está na sua tela é a famosa recuperação em segunda colocação no Grande Prêmio de Mônaco de 1984. A primeira corrida de Senna no kart, por exemplo, não foi boa, ele passou a treinar excessivamente e diversas vezes Senna venceu corridas em condições de chuva extrema na Fórmula 1. Eu vou listar aqui para você uma sequência dos maiores exemplos, até para você pesquisar eventualmente. Prepara aí se você quiser anotar, volta o vídeo um pouquinho para você anotar, para que você pesquise vídeos no YouTube que você queira assistir dessas participações de Senna. Então lá vai, hein? Mônaco 1984, Portugal e Bélgica 1985, Inglaterra, Alemanha e Japão 1988, Bélgica 1989, Canadá 1990, Brasil, San Marino e Austrália 1991, Brasil 1993, a famosa primeira volta incrível de Donington Park de 1993 e o próprio Grande Prêmio do Japão daquela época. Então Senna sempre teve participações épicas, por isso se tornou o apelido o Rei da Chuva. Senna, ao longo da sua carreira, tornou correr na chuva emblemático com relação àquilo que era a sua maior perícia. No entanto, apesar, essa aí, por exemplo, tá na minha memória de criança e adolescente viva, isso aí é a ultrapassagem de Senna em cima de Alain Prost na primeira volta de Donington Park, 1993, ele ultrapassou todo mundo na primeira volta. Agora, a gente não pode negar a perícia de Verstappen também na chuva, inclusive a famosa ultrapassagem sobre Nico Rosberg no Grande Prêmio Brasil, recuperações incríveis, o que não dizer da vitória de Verstappen no Grande Prêmio Brasil de 2024, saindo da 17ª posição e ganhando a corrida. Aquilo foi decisivo, inclusive Lando Norris, seu maior rival no campeonato daquela ocasião, largava na pole position, ou seja, justamente por um quesito de chuva, Verstappen, numa situação de chuva, venceu. Então são várias também as performances de Verstappen na chuva, não há como negar a perícia dele, inclusive com carros mais pesados, numa época em que a Fórmula 1 praticamente não utiliza do pneu de chuva extrema. Esse é um outro assunto que eu já tenho vídeos aqui no canal explicando. Por isso, nesse quesito, estilo de pilotagem, pilotagem na chuva, 1,5 ponto para Senna e 1,5 ponto para Verstappen. Lógico que Verstappen não pode ser tirado um ponto dele por ele ser um piloto que realmente tem vitórias e boas performances na chuva, mas as vitórias de Senna seria até uma heresia, digamos assim, querer equivaler Senna e Verstappen naquilo que é icônico sobre a Senna na Fórmula 1. Agora a gente vai falar de um outro quesito, que é o conhecimento técnico dos dois pilotos. E nesse quesito de conhecimento técnico, a gente não tem como negar o conhecimento de Senna sobre o carro, e não só o conhecimento de Senna sobre o carro, mas o interesse de Ayrton Senna sobre essa tecnologia. Aí na sua tela é o início da telemetria, aí você vê computadores ali do lado, aqueles computadores enormes, né, que imprimiam a telemetria e os técnicos da Honda atrás. Tem várias entrevistas que estão no YouTube, tem um documentário chamado A Year with the Team, um ano com o time, A Year with the Team, que marca a temporada de 1993, se não me engano,
da McLaren, em que Senna dá dicas, por exemplo, de que um motor está com uma pequena falha e eles tiram o motor todo, não aparece nada no sensor e estava com uma pequena trinca no comando de válvula. Os próprios técnicos da Honda falam que Senna praticamente dizia o que estava acontecendo na telemetria sem ele mesmo ter qualquer sensor, o volante, muito analógico o volante, o Senna tinha essa sensibilidade, ele é de uma outra época na Fórmula 1, não tem como você negar esse conhecimento de Senna. E mais do que o conhecimento de Senna, a atitude, a vontade, coisa que você não vê hoje em dia, nem no kartismo, um kartismo brasileiro profissional amador. Mesmo na minha época, eu já parei de correr há um tempão, os pilotos não gostavam de testar, treinar, conhecer o equipamento. Eu fazia o teste, a equipe me dava o equipamento, não sei se é porque eu também sempre tive pilotos como Piquet e Senna como exemplo, mas é uma época do automobilismo da Fórmula 1 que a gente não vê mais. E, inclusive, é interessante, porque em pesquisas recentes, eu acho que eu vou até fazer um vídeo sobre isso, os novos fãs da Fórmula 1, eles lembram muito o que acontece na nossa sociedade atual. Hoje em dia o rapaz faz 18 anos e ele não tem interesse, por exemplo, de comprar um carro, de tirar a carteira de motorista. Ou ter um carro é simplesmente a viabilidade dele ir e vir mesmo. Mas na nossa época, nós somos mais antigos, a gente gostava dessa coisa técnica, dessa coisa mecânica, a gente tinha esse conhecimento. Hoje em dia, se o carro parar na rua, o pessoal chama o seguro para trocar o pneu. Então é muito interessante a gente ver como também isso acontece entre os pilotos. O interesse de Senna pela parte mecânica é uma coisa que é uma cultura que se perdeu nos pilotos e uma cultura que se perdeu também entre os fãs. Agora, por que eu estou colocando Verstappen e Bortoleto do lado, um do outro? Porque o Bortoleto conta, por exemplo, que o Verstappen tem um conhecimento muito grande na parte de simuladores, que é um conhecimento que vem oriundo dessa parte técnica. A maneira como ele encontra o setup do carro, a própria forma como Jos Verstappen trabalhou, e mesmo quem não curte o Max, sabe que ele teve uma formação muito old school, uma formação muito assim, dada pelo seu pai, daquela ralação, você mesmo tem que trocar o banco do kart, você mesmo tem que tirar o motor, você mesmo tem que saber agulhar, você tem que fazer todas essas questões. Isso é uma frase que o Bortoleto comenta muito sobre o Max. E o próprio engenheiro do Max, Giampiero Lambiase, nas suas conversas no rádio, você vê um Max muito técnico, muito conhecedor do equipamento. As reclamações do Max são muito no sentido de compreender a telemetria. Existe um caso muito famoso entre o Giampiero Lambiase e o Verstappen. Eu agora não vou me recordar qual é o ano, mas aconteceu no Grande Prêmio de Jeddah, se não me engano, 2023, foi até a vitória do Sérgio Pérez, em que o Verstappen percebe que o semi-eixo começa a falhar. Só que um carro de Fórmula 1 tem 700 sensores e muitos dos sensores interligados até com a própria fábrica. E o Verstappen avisa numa recuperação que ele vai tirando a vantagem para o Pérez e aí o carro começa a ter esse problema que ele percebe no semi-eixo. E o Verstappen para de perseguir o Pérez, avisa isso para a equipe fala, nos sensores a gente não está vendo nada, o pessoal que não curte o Max até reclama que ele estava chorando, mas quando a equipe tira tudo, percebe que havia sim uma trinca que poderia falhar. Então o conhecimento técnico, apesar de uma época muito tecnológica, lembra muito a situação de Senna. Então, nesse quesito de conhecimento técnico, 1 ponto para cada um, o empate entre os dois. Então, 2,5 pontos para estilo de pilotagem de Ayrton Senna, 2 pontos para Verstappen, 1 ponto para Senna nos resultados fora da Fórmula 1, 1,5 para Verstappen, 3-3 no início de carreira, e o último quesito tem que ser os resultados da Fórmula 1. Bom, eu já vou me adiantar aqui, que eu tenho que sair do lado aqui, vou chegar um pouquinho mais para o canto aqui, para não falhar aqui a pontuação que vai aparecer para os dois, mas quando se trata de resultados na Fórmula 1, a gente tem que comparar os dois de uma forma um pouco complicada. Eu até vou voltar aqui, porque eu pensei que eu ia cobrir aqui a pontuação, mas esse quadro ainda não. Eu tinha até previsto aqui colocar o Verstappen no canto. Você tem sim Senna versus campeões mundiais. O Senna enfrentou um número maior de campeões mundiais
do que o Verstappen. O Senna enfrentou o Prost, o Piquet, o Mansell, Lauda, Rosberg, Schumacher, Hakkinen e Hill. Todos esses se tornaram campeões mundiais, o Prost com 4 títulos, Piquet com 3, o Mansell com 1, Lauda com 3 e por aí vai. Ou seja, um total de pilotos maiores, de um número maior do que o Verstappen, que enfrentou até então Hamilton, Vettel, Alonso, Raikkonen e Rosberg. Agora, quando a gente olha também que Senna enfrentou esses pilotos, quando eles estavam em atividade, que tinham 12 títulos combinados em atividade. O Senna nos deixou em 1994. Mas o Schumacher, depois disso, conquistou títulos. Então, por exemplo, o Senna, quando enfrentou o Schumacher ainda não tinha sido campeão mundial. Então, eu não estou somando aqui, por exemplo, os 7 títulos do Schumacher. Mas a gente não pode negar que o Senna enfrentou um cara com potencial de ser campeão e que, de fato, foi 7 vezes campeão. Então, um total de 22 títulos enfrentando cada um, enquanto Verstappen, 15 títulos. Então, a conta aqui a gente tem que considerar o seguinte, tudo bem, o Senna enfrentou muito mais campeões e um somatório total em que daria 22 títulos, mas, por exemplo, ele não enfrentou Schumacher no seu auge, quando ele fez os 7 títulos, por isso ele enfrentou esse total de 12, enquanto Verstappen enfrentou um total de 15 títulos. Eu sei que é lógico, pessoal, que eu estou comparando aqui um monte de coisa que é minha opinião, é minha análise, eu queria, como falei para vocês, coloca nos comentários a sua opinião, mas estou tentando dar um sentido pragmático aqui na análise para a gente chegar a uma conclusão que não seja assim um puro achismo. Então, nos resultados totais, eu vou dar 1 ponto para cada um nesse empate. E, portanto, 7,5 para Senna e 7,5 para Verstappen nesse empate. Agora, isso significa, então, que Senna é igual ao Verstappen? Não. Vou explicar para vocês. Essa minha pontuação é uma pontuação que procura analisar tanto méritos de um contra o outro. Mas é lógico que a gente está falando de épocas diferentes, a gente está falando de tecnologias diferentes, mas eu acredito que deu para você conhecer bastante da história dos dois, compará-los também de forma prática, mas qual é a sua opinião? Coloca nos comentários aí e eu vou deixar na sua tela também outros vídeos desses duelos, vê se você concorda, discorda, qual é a sua opinião, participa nos comentários. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.